E para o aluno entender realmente, o online tem essa facilidade, você vai ver com calma, você vai poder parar, vai poder voltar, e isso é que é importante. Por isso que nós vamos aproveitar e fazer também assim, com calma, com tranquilidade. É bom lembrar que o aluno do nosso site, ele tem direito a assistir a todas as organizadoras. Mesmo se a sua organizadora é o CESP, não se limite a assistir às aulas do CESP. Assista às aulas da CESGRAN Rio, assista às aulas da Carlos Chagas, do IMPA, da ESAF, da FGV, assista ao curso de português descomplicado. Aproveite o site, assista às outras novidades que nós vamos ter daqui a pouco, daqui para frente. Então esse é o segredo, você tem que fazer esse passo a passo, tem que, tudo que você tem direito, aproveite. Não vamos perder mais tempo não, vamos para a resolução das questões CESP nessa nossa quinta aula e começa com mais um texto. Olha, doutores, quem são esses senhores? É importante, aliás, é importantíssimo que você siga o passo a passo da interpretação. Embora nas aulas 1, 2, 3, principalmente na aula 1, eu não tenha anotado com o aluno passo a passo, nessa eu vou aproveitar e destacar a importância do passo a passo. Então você vai anotar aqui a interpretação de texto. Interpretação de textos. Isso aqui é o passo a passo que você vai ter de fazer a partir de agora. É o passo a passo que você vai ter que fazer sempre que se deparar com um texto de prova de concurso. O primeiro passo, vamos botar aqui, 01, o primeiro passo vai ser interpretar o título do texto. Esse passo é importantíssimo, porque você já começa a entender por que que o autor colocou o título. Só existem duas possibilidades, uma é a ideia e a outra ele escreveu e resolveu nomear. 2, você vai fazer a leitura por períodos. Fazer a leitura por períodos é importantíssimo, identificando que o período começa com letra maiúscula, o período sempre vai começar com letra maiúscula, e o período vai se encerrar com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências. Olha só, o período se encerra com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Sempre que uma pontuação dessa aparecer, você vai anotar o que o autor quis dizer. O terceiro passo, não menos importante, é que você deve identificar os elementos endofóricos do texto. Os elementos endofóricos. E o que são elementos endofóricos, professor? Quais são esses elementos endofóricos? Os elementos endofóricos, eles se dividem em anafóricos, que você vai procurar escrito antes, tudo aquilo que foi escrito antes, anteriormente, ou catafóricos, que é escrito o que ainda será escrito depois. Também é importante que o aluno identifique, deixa eu mudar só a folha aqui, o quarto passo, é importante que o aluno identifique os advérbios e as locuções adverbiais.
Então, quando você identifica advérbios e locuções adverbiais, você deu um grande passo para fazer uma excelente interpretação de texto. Por fim, é bom observar, eu vou botar de outra cor, as conjunções adversativas e concessivas. As conjunções adversativas e concessivas que indicam a oposição. Então, quando o autor começa um texto começa um parágrafo, começa um período, começa uma oração com uma conjunção adversativa ou concessiva, é sinal que ele vai se opor ao que fora dito anteriormente, ao que foi dito anteriormente, normalmente, podendo também começar com a situação de oposição e lá na frente botar o contraponto. Assim, é importante que vocês, e por isso que eu deixei anotado aqui, por isso que está gravado aqui, é importante que você identifique os elementos anafóricos, os catafóricos, é importante que você faça esse passo a passo. Então vamos voltar para o texto, e aí você vai poder, junto agora, vamos fazer uma interpretação com bem calma desse texto para responder as questões. Vejam só, deixa eu pegar aqui o marca-texto para a gente destacar. Então vamos fazer o passo a passo. Primeiro passo, eu vou, olha só, interpretar o título do texto. Vejam que o título do texto começa com: quem são esses senhores? Esses senhores é o que ele quer saber. Provavelmente o texto está fazendo uma pergunta indireta e você tem a obrigação de encontrar na leitura os senhores que o autor está sugerindo no texto. Então eu já sei que o texto fala de alguém que toma algumas decisões importantes ou que estão voltados para outro aspecto, mas vamos descobrir agora quais são os senhores, ok? Então vamos para a leitura. Para entender, ele já responde, os senhores de Davos, ele já responde o título logo no primeiro período, na primeira frase. Para entender os senhores de Davos, é bom lembrar que sempre que o autor leva o texto para a primeira pessoa do plural, ou seja, nós, quando você vê aparecendo no texto nós, ou nos, ou quando você vê aparecendo nosso, sempre que o autor leva o texto para a primeira pessoa do plural, isso significa dizer que ele está se incluindo e nos incluindo. Nós, leitores, estamos incluídos pelo autor. Então, temos de recorrer à história da filosofia e ao filósofo Pitágoras. Veja que aqui ele diz: o homem que primeiro conseguiu esta proeza extraordinária do pensamento humano, dissociou o número da coisa numerada. Então, qual foi o que Pitágoras fez? Ele dissociou, ele separou o número da coisa numerada. Antes de Pitágoras, era necessário, porque aqui é um exemplo, ele vai dizer por que ou como Pitágoras conseguiu esse feito. Veja, antes de Pitágoras, era necessário que 2 vacas e 2 bois se apresentassem diante do comerciante para que ele, olhe o elemento anafórico aqui, você tem que identificar os elementos anafóricos. Ele está se referindo a quem? Ao comerciante, para que ele, o comerciante, pudesse concluir que 2 vacas mais 2 bois faziam um total de 4 animais. Ou seja, antes de Pitágoras, o comerciante tinha que ver, para ele poder ver, 2 e 2, 4. Se vacas e bois, cansados de ser contados, resolvessem pastar no campo, as aritméticas do comerciante desmaiariam, ou seja, não existiam, porque ele tinha que ver. Aí o que acontece? Olha só. Pitágoras veio e disse: façamos a abstração dos números. Pensem,
números abstratamente. O filósofo separou os números das vacas numeradas e deu certo. Ou seja, não precisava ter a vaca lá, ele separou. As contas podiam ser feitas mesmo na ausência dos animais, poucos dispostos. Foi um extraordinário avanço para o ser humano e para as vacas, que puderam pastar em paz. Aqui o autor traz um traço de ironia, né? É verdade, ele mostra um tom irônico. E para as vacas não tem influência nenhuma aí. Hoje, neste mesmo instante que estamos aqui reunidos discutindo os malefícios da globalização, o que estarão fazendo os senhores de Davos? Olha só, o que estarão fazendo os senhores de Davos? Estão fazendo exatamente o contrário de Pitágoras. Estão reificando, tá certo? Reificando é somando, coisificando números e fazendo abstração de seres humanos. Os senhores de Davos, de novo, vamos ver aqui o pensamento dos senhores de Davos, pensam no lucro abstrato e esquecem a fome concreta. Os números passam a ser o sujeito da história. Alíquotas, juros, índices da Dow Jones e Nasdaq, que são as bolsas de valores americanas, dividendos, não à saúde, não à educação, não ao trabalho, à habitação e o lazer. Porque estas são preocupações humanitárias e não econômicas. Ou seja, os senhores de Davos têm preocupações econômicas, não humanitárias. E isso de acordo com o pensamento do autor. Aliás, o que você tem a obrigação de buscar é o pensamento do autor, verificar o que o autor quis dizer. Essa visão de economia abstrata opera tremenda divisão da humanidade, que se torna tríade de 3. Veja, ele vai justificar os 3. Olha só, a primeira, humanidade, que controla Deus, mercado, verdadeira senhora do mundo. A primeira é a verdadeira senhora do mundo. Por que é tríade? Temos que ter 3. A segunda, humanidade, que a qualquer título está dentro do mercado. E a terceira, humanidade, descartável, inútil. Encontra-se ela, humanidade, terceira humanidade, nos extremos da África ou no ventre dos Estados Unidos. Não quero parodiar. Paródia, pessoal, é fazer uma letra, por exemplo, com uma música já existente. Parodiar é copiar, é fazer uma cópia indevida. Não quero parodiar filósofos, não quero imitar Descartes, outro filósofo. Mas creio que hoje devemos dizer, quando ele diz devemos, ele não se refere só a ele, mas a ele e a nós que estamos fazendo a leitura do texto. Então devemos dizer, eu estou no mercado, logo existo. Aí, ou ai de quem não puder pronunciar essa frase terrível, será condenado à terceira humanidade e será com ela, com a terceira humanidade, descartado. Nós queremos a paz, não a guerra. Queremos a paz, sim, mas ó, a ideia de oposição, sempre que você tem uma ideia de oposição, aqui ó, ideia de oposição, ele vai se opor ao que foi dito anteriormente. Então você tem, nós queremos a paz, não a guerra. Queremos a paz sim, mas nunca há passividade. Não, você ser passivo é aceitar tudo sem reclamar de nada. Tudo que lhe dão você reclama. O Brasil viveu um momento incrível agora de não há passividade. As manifestações mostraram exatamente o que o texto está trazendo.
que você não quer guerra, que você quer paz, mas que você existe e que você não pode ser tratado puramente como coisa, que é o que o texto fala. Nunca a passividade. Queremos conter a metástase. Para quem não sabe o que é metástase, é o câncer generalizado. É aquele câncer que não tem mais cura. É aquele câncer que já está, digamos assim, o paciente já está condenado. A metástase da globalização. Veja que o autor faz uma crítica final à globalização, às coisas vistas de maneira puramente econômica, deixando de lado o humanitário, deixando de lado o homem. Após fazer uma leitura dessa, de um texto longo, mas que nós gastamos pouco tempo, você tem total condição de resolver as questões. Quer ver? Preste atenção. 21ª. Para o entendimento dos senhores de Davos, urge, ou seja, de urgente, de urgência, tá certo? A rapidez, a recorrência da filosofia, em especial de Pitágoras, filósofo que distinguiu primeiramente coisas contáveis e número. Não há essa recorrência da filosofia em especial de acordo com o texto. Não há. Então, se você observar, é bom destacar o que está escrito em negrito. Vejam, julgue as seguintes reescrituras quanto à fidedignidade, às prescrições gramaticais e às ideias desenvolvidas no texto. Reescritura é paráfrase. O que é parafrasear? É reescrever um fragmento sem que haja alteração no sentido desse fragmento. Nesse caso aqui, há uma alteração de sentido, porque quando você vem e mostra que a opinião dos senhores de Davos, veja o que estarão fazendo. Estão fazendo exatamente o contrário de Pitágoras. Se você for ao que foi escrito aqui, ele diz, para o entendimento dos senhores de Davos, urge a recorrência da filosofia, e em especial de Pitágoras, filósofo. Ou seja, se eles estão fazendo o contrário de Pitágoras, a 21ª está errada por isso. Ok? Vamos para a próxima. Na antiguidade, os comerciantes eram capazes só de fazer somas, e para isso era necessário que os animais se apresentassem diante deles antes de Pitágoras. Sabe qual é o erro disso aí, doutores? É o advérbio. Por isso que eu peço para o meu aluno destacar o advérbio. Olha, o texto não diz que ele é capaz, que os comerciantes eram capazes só de fazer contas, somas, apenas de fazer somas. O texto não diz isso, por isso que está errado. A paráfrase tem que ser uma escritura real, você reescreve, mas mantendo o sentido. 24ª. Pitágoras inovou ao propor, 23ª. Pitágoras inovou ao propor que se pensassem os números abstratamente, ou seja, que, por exemplo, se prescindisse para contar da presença do que seria contado. Essa palavra prescindir-se aqui é importantíssimo, porque imprescindível é o que não pode faltar. Agora, prescindir-se é o que pode. Então foi isso que Pitágoras disse mesmo, que as vacas não precisavam estar presentes, que eu podia descartar as vacas. Por isso que a 23ª está correta. 24ª. Hoje é adequado parodiar Descartes. Se ele diz que não quer parodiar, afirmando que as nações e o indivíduo têm de dizer: estou no mercado, logo existo. O não pronunciar esta frase equivale à condenação de não integrar-se à primeira humanidade e de, junto com ela, com a primeira, sermos marginalizados. Não é a primeira. Olha só, doutores, só uma questão
Veja, ai de quem não puder pronunciar essa frase terrível, será condenado, ó, a terceira humanidade. Vejam só como o CESP é maquiavélico. E aqui, ó, primeira humanidade. É só uma questão de atenção. A 25ª nós vamos ver daqui a pouco, quando vamos refazer a leitura do texto e vamos partir, vamos dar prosseguimento, continuidade a essa aula. Agora vocês vão ali tomar uma água, eu também vou, estou um pouco rouco, para nós daqui a pouco voltarmos para mais uma aula de resolução de exercícios do CESP. Tchau, pessoal.